que você fala, mas como você fala. E hoje eu vou desmistificar algumas coisas ao longo dos próximos minutos. Vou falar para você algumas ferramentas e formas de você conversar com as pessoas e deixar claro que não é o que, mas como. Bom, então vamos começar falando sobre o passo a passo para você entender com relação à comunicação. Numa comunicação você passa uma série de emoções que estão intrínsecas na forma como você se comunica. Até a ausência de emoção representa alguma coisa. Tem momentos que vai ser melhor você realmente ter ausência de emoção na sua conversa, no seu diálogo. Tem gente que fala assim, mas como assim ausência de emoção? Demonstrar emoção, especialmente alguns tipos de negociação, podem fazer com que você se prejudique na negociação. O que significa isso? Quer dizer que você vai... É que nem jogar pôquer, ou truco, ou qualquer jogo de blefe. Quando você demonstra ansiedade, quando você demonstra medo, demonstra intimidação, você está demonstrando que você está blefando, que você não tem aquelas cartas na mão, certo? Então, na nossa metáfora aqui, é a mesma coisa numa negociação. Quando você está negociando, quando você está querendo, de fato, ter uma vantagem numa negociação, mostrar que tem uma mão boa, muitas vezes não demonstrar emoção é algo muito importante. Ao mesmo tempo, não demonstrar emoção nenhuma traz consequências. Então, às vezes até vale a pena você exagerar na emoção para que as pessoas consigam compreender o que você quer dizer. Agora, veja, é importante você ter a emoção coerente, correta para aquela situação e numa intensidade plausível. Não completamente exagerado, porque não ficar completamente maluco. Senão vai acontecer coisas bizarras na sua vida. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Né? Eu tinha uma época que eu praticava arte marcial e eu achava que eu tinha que ter domínio sobre a dor, eu achava que eu tinha que ter autocontrole, etc, etc, etc. E foi uma época complicada porque por algum motivo que até hoje eu não sei qual, eu comecei a ter crises constantes, pedra no rim. Você já teve pedra no rim, você sabe do que eu estou falando, né? É uma dor, há quem diga que é comparável com a dor do parto. Eu não sei se é verdade, mas eu sei que dói para burro, né? O fato é que um belo dia eu tive uma crise de dor no rim. Aí eu cheguei e falei assim, pessoal, será que alguém pode, por favor, me levar no pronto-socorro? E todo mundo ficou assim, não, mas por que aconteceu? Não, porque eu tô com uma dor muito forte aqui, eu precisava que alguém me levasse para um socorro. Ah, não, eu tenho um remedinho aqui. E eu estava sentindo uma tremenda dor, estava doendo pra caralho. Só que eu não podia fazer nada, por quê? Porque ninguém acreditava naquilo. Então o que eu fiz? Eu comecei a exagerar. Em vez de pegar e controlar a dor, eu peguei e falei, gente, pelo amor de Deus, me leva para o socorro. Aí que a galera se mexeu. Percebe? Eu achando na minha cabeça até aquele momento que eu tinha que mostrar, não, eu não posso perder o meu equilíbrio. Eu sou uma pessoa equilibrada, não posso por causa de uma dor perder o controle, sair berrando por aí. Só que enquanto eu não fiz isso, enquanto eu não tive a emoção correspondente à situação, as pessoas não conseguiram perceber o que eu estava passando. Eu não consegui ser claro naquele processo. Ou seja, ninguém se mexeu. Agora imagina se você é um executivo, imagina se você tem uma equipe de vendas, imagina se você tem metas para você bater, imagina se você agora é um pai e você quer conversar com seu filho sobre coisas que eles estão fazendo. Imagina que você quer, por exemplo, ir para uma entrevista de emprego. Detalhe, todo mundo gosta de falar de si, quer dizer, quase todo mundo, certo? Mas as pessoas, no geral, elas preferem falar de si do que falar de outra pessoa, do outro. Né? Então, numa conversa, quando você deixa a pessoa falando a seu respeito, as coisas que faz, os seus projetos, suas ambições, etc., a tendência é ela valorizar bastante. Então, fica aqui a primeira sugestão, você ouvir de forma ativa. Segunda coisa importante, a gente tem que entender que toda comunicação, de qualquer tipo de comunicação, você precisa gerar rapport, você precisa criar um processo de empatia em que as pessoas se conectam com você. Para haver conexão, tem que haver o contato de olho no olho. E eu falo isso, tem gente que fala assim, mas todo mundo fala, é óbvio, e não sei o que. Pode parecer óbvio, mas mesmo assim, constantemente eu me deparo com pessoas que não conseguem olhar nos olhos. Ou porque se sentem intimidados, ou porque se sentem inferior, ou porque são tímidos, ou porque simplesmente não prestam. Então, tem o hábito de se concentrar olhando para o outro lado. Deixa eu pensar. Ou conversa mexendo no celular. O contato no olho, gente, é muito importante. E vou dizer para você,
a forma como você olha, o que você está pensando, vai refletir na tua expressão. Então, quando você olha no olho, dependendo do que você está pensando, essa pessoa vai perceber. E se eu for um pensamento negativo, exemplo, eu falo, puta, que papo chato, cara. Meu Deus do céu, essa conversa está insuportável. Você vai refletir. Por mais que você queira sorrir, né? Por mais que você fique assim, sorriso amarelo. Bom, se já aconteceu com você, e você já sentiu isso, você conhece o reflexo disso. Você quebra o rapport. Você simplesmente se desconecta da pessoa. Se alguém fez isso com você, você simplesmente, a partir daí, você já começa a ficar aborrecido com a conversa. Você quer que aquilo interrompa, que aquilo cesse. Então, mais uma vez, não é o que você diz, é como você diz. Agora, tom de voz. O tom de voz, ele é, vamos dizer, ele é, na minha opinião pessoal, ele é no mínimo 60% do processo de comunicação. Ele passa credibilidade, ele pode passar segurança, ele pode seduzir uma pessoa e ele pode fazer o efeito oposto também. Se a pessoa não sabe usar a voz, ela simplesmente pode desconectar, pode se tornar uma pessoa irritante. Existem alguns estudos que falam sobre o tipo de voz, tanto masculino quanto feminino, que são os mais agradáveis. E eu sempre trabalho muito essa questão da voz com clientes. Inclusive já indiquei clientes para fonoaudiólogos para que eles treinassem, praticassem o tom de voz. Mas você pode fazer isso a partir de agora, você pode gravar a sua voz, porque a gente ouve a nossa voz diferente do que as outras pessoas ouvem. Se você gravar a sua voz no seu celular, por exemplo, você vai perceber que a sua voz sai diferente do que você está acostumado a ouvir. Não é que o celular está gravando diferente, é assim que todo mundo ouve. E aí vem algumas sugestões. Voz extremamente aguda. Você imagina, a pessoa pensa, oi, tudo bem? Você percebe que ela passa ansiedade, ela passa uma série de coisas. Então existe um estudo relacionando o tom de voz com questão de segurança, credibilidade, autocontrole, etc, etc. Por outro lado, uma voz extremamente grave, tanto para homens quanto para mulheres, também é desconfortável para o ouvinte. Não é uma pessoa que fala muito grosso, mas muito grosso mesmo. O tom de voz ele tem que ser adequado. Então ele tem que passar serenidade. Se você fala muito rápido e interpolando as palavras, o que vai acabar acontecendo? Você também não vai ter clareza na comunicação e, de novo, vai mostrar insegurança. Mesmo uma pessoa brava, mesmo uma pessoa mesmo você querendo transmitir que você está bravo com a situação, mesmo você querendo transmitir que você está ansioso intencionalmente, fale de maneira clara e fale com um tom de voz coerente. E quanto mais você conseguir passar um tom seguro, que é um tom grave, mas não exageradamente grave, melhor, tanto para homens quanto para mulheres. No caso, só uma curiosidade para os homens, por exemplo, que quiserem saber qual é o tom de voz eleito, o tom de voz mais agradável, masculino, é de um ator americano chamado John Hammond, que ele é protagonista daquele seriado que é uma agência de publicidade. Esqueci o nome do seriado, cara. Puta. Bom, enfim. Eu vou lembrar algum outro papel que esse cara fez. Ele faz muito filme. Ele tem um tom de voz muito agradável. É um tom de voz grave, mas não é tão grave e passa segurança. E ele fala de maneira clara. Então, tanto homens quanto mulheres elegeram a voz desse ator em particular como sendo uma das vozes mais bonitas do mundo. Se você tiver curiosidade, então tá aí uma sugestão para você começar a pesquisar. Outra coisa importante, como a gente está falando de comunicação, da forma que você transmite, é postura. Postura, pessoal, olha, isso aí tem muitas pessoas que têm a postura relaxada, porque estão cansadas, porque é rotina, porque não estão prestando atenção, porque estão usando salto alto o dia inteiro, porque estão usando salto baixo o dia inteiro, porque estão usando vestido, porque estão usando calça, motivo que for. Mas a postura é tudo. Uma pessoa que passa, quanto mais espaço você ocupar, certo? Quanto mais espaço você ocupar, mais segurança e credibilidade você vai ter. Quanto mais encolhido, menorzinho você ficar, ai que dó, pior vai ser em termos de credibilidade. Mais uma vez, você pode fazer isso propositalmente, às vezes, estrategicamente, você fala assim, bom, eu vou mostrar que eu estou intimidado para não gerar conflito. Ok, uma situação específica, mas pela minha experiência, no geral, passe sempre credibilidade. Ainda que você fale assim, não, sim senhor, desculpe, olha, isso aqui não seja expansivo. Ocupe o máximo de espaço que você puder, porque isso vai mostrar uma postura de segurança, credibilidade.
né? As pessoas gostam, se comunicam e confiam com pessoas que postam, que têm uma postura que transmite credibilidade. Agora, você imagina você poder usar diversas ferramentas para extrair das pessoas aquilo que você quer. Seja credibilidade, seja comprar o seu produto, seja você transformar a vida de alguém que está lá, faz parte do seu convívio, seu filho, seu marido, sua esposa, seja quem for. Então, aqui agora vem a dica de como você lembrar de fazer isso, como você transmitir essa segurança e como fazer com que tudo isso funcione. Você vai trabalhar isso dentro da sua mente desde o início, pensando qual é a imagem que você quer passar. Ainda que seja uma conversa informal, o script ajuda muito. Ah, eu tenho um bate-papo casual. O script ajuda muito. Você fala assim, o que eu tenho que dizer, como que eu chego, que tipo de conversa eu vou fazer. Vocês querem ver um exemplo? Eu estou em São Paulo e de repente tenho uma reunião, peguei trânsito, cheguei atrasado. Estou super atrasado para a reunião. O que eu faço? Em vez de você chegar e pegar e falar assim, gente, desculpa o atraso, meu Deus do céu, peguei trânsito. Vocês sabem como é que o trânsito em São Paulo é horrível e tal, fiquei 40 minutos. Quando você faz isso, as pessoas ficam pensando assim, caramba, nossa, que horror esse trânsito que ele pegou, eu sei como é que é. E aí entram já no processo de imaginar o que você viveu e fica assim, nossa, coisa ruim. Percebeu? Essa semana ainda, tá? Essa semana eu vou ensinar você a fazer hipnose, usar as técnicas de hipnose para provocar emoções nas pessoas, tá? Ou seja, você vai hipnotizar, usar técnica para fazer sugestões em pessoas e eu vou falar para você. Então, a primeira delas é o seguinte, quando você começa a falar de coisas negativas, você já está fazendo hipnose com a pessoa, tá? Então já corta isso daí, eu vou falar disso em outra live. Aqui só vou dar essa sugestão para você. Em vez de então chegar uma coisa negativa, já chega falando o que eu quero impactar. Poxa, e aí gente, tudo bem? Bom dia. Tá, olha, sabe qual que é a maior vantagem de você fazer reunião em São Paulo? É que quando você pega trânsito, você tem uma desculpa perfeita, né? Você pode pegar e falar que ninguém vai estranhar. Então você tem direitos de chegar atrasado em qualquer lugar. Ele já faz as pessoas darem risada junto de você, mostrando que você está confiante, que você é bem humorado. E ainda que o cliente reclame, fala assim, poxa, nós vamos ter que encurtar nossa reunião, você chegou muito atrasado. Você fala assim, não, eu entendo perfeitamente, mas eu não preciso mais que 5 minutos para dizer que já resolvemos essa questão. Agora é só dizer como. Eu estou com o script, lembra? Eu criei esse script, no script é quero resolver a situação. Então já vou dizer que já tem como, vou falar, olha, nós vamos fazer isso, tal, se tiver tudo ok para vocês. Ok? Puxa, fantástico, é isso que eu queria. Ah, não é. Não tem problema, como que eu posso ajustar? E aí você vai mostrando o tempo inteiro que você está aberto para resolver a situação e confiante. A última sugestão que eu vou fazer para você hoje, a última técnica ou dica que eu vou fazer na nossa ponto. Como você quer que a pessoa se sinta? Você quer que ela saia da conversa sentindo como? Melhor ou pior? Você quer que essa pessoa saia confiante de que você vai resolver a situação dela? Você quer que essa pessoa fique intimidada e não te procure mais? Você quer que essa pessoa fique com raiva de você? Estrategicamente pode ser, vamos supor que você seja um advogado e você está querendo, de repente, desestabilizar o advogado oponente para que ele cometa erros na petição, é uma estratégia. Então, a partir do momento que você souber o que você quer, você se preparar para isso, você vai conseguir ter um resultado melhor.